Agora vamos lá. Porque a gente vai aprender sobre o nosso corpo. Eu tô aqui com 3 queridos. Primeiro, Paulo, muito obrigada por estar aqui com a gente, é um prazer recebê-lo. O Paulo, ele tem uma história com a Rede Vida interessante, porque ele é pai de um dos nossos colegas de trabalho, que é o Nando. Querido, parabéns pelo seu filho, porque ele é talentoso e lindo. É um menino... Quantos anos tem o Fernando? 22. 22 anos. E você tem um outro filho que é paraquedista. Uhum. São 2 filhos? Tem 4. Tem 4, tem bastante, tem 4 filhos. E o Paulo, ele é ex-coronel do Exército Brasileiro, instrutor de paraquedismo, e ele teve 2 AVCs em 2009. Não, só um. Só um? Aqui tem, tá. Então só um. É isso? 2? 2. Um isquêmico e um hemorrágico, tá. E aí ele... A mulher falou, tá falado, né, Paulo? Mulher falou, tá falado. É que a esposa do Paulo tá ali na frente, ela falou, foram 2. Mas a gente vai entender melhor tudo isso já conversando com o doutor Leandro Teles. E a gente tem aqui a Sueli. Sueli Guimarães Machado, ela é assessora previdenciária. Você teve um AVC em julho de 2014. De 2014. No ano passado. No ano passado. E aí ela também vai contar um pouquinho de toda a vivência dela com a doença. E o doutor Leandro Teles vai nos ajudar, vai nortear esse bate-papo, porque ele é neurologista, um neurologista, aliás, muito querido, está sempre aqui com a gente no Vida Melhor. Então vem cá, vamos começar a nossa conversa. Eu queria perguntar já para o doutor o que, na verdade, é o AVC, acidente vascular cerebral. Interessante essa pauta, é fundamental. Essa semana é dedicada realmente à conscientização em AVC, porque é uma das doenças mais importantes que a gente tem no mundo. Em neurologia é sem dúvida a mais importante. Só para você ter uma ideia, é a principal causa de morte no Brasil. A cada 5 minutos morre um brasileiro por AVC. A gente tem como eles sobreviventes, mais de 2 milhões de sobreviventes de AVC. Então, acidente vascular cerebral é o que o pessoal chama de derrame cerebral. É quando você oclui um vaso, deixa de alimentar uma área do cérebro e essa área pode perder sua função. Ou quando você estoura um vaso e o sangue extravasa. Então, o AVC é a interrupção ou o extravasamento, né, do sangue numa região do cérebro. E, obviamente, que cada hora do cérebro tem uma função. Quando acontece uma perda de nutrição ou quando há um sangramento, aquilo perde a função e pode levar a risco de vida ou a de sequelas. Tem uma faixa etária onde ele é mais frequente? Ele é predominantemente frequente acima dos 55 anos. Eles não têm ainda 55 anos, eu acho que nenhum dos dois, hein? Eu acho que nenhum dos dois. Eu não tenho. 60. Você tem 60, Paulo? Tá conservado, então. Muito conservado. É o paraquedismo. O paraquedismo, vamos que é a pular, coisa então. mais maravilhosa do mundo. Eu saltei, eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo. A Paula, o Paulo e a Sueli, eles fogem da perguntar a curva. idade, mas você não tem ainda essa idade que o doutor falou, não, né? O AVC ele pode acontecer em qualquer idade, mas ele é bem mais frequente acima dos 55 anos, onde você tem mais pessoas com hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, mas ele pode acontecer em qualquer idade, até crianças, adolescentes, inclusive está crescendo os AVCs em pessoas mais jovens, né, que podem ter doenças ou genéticas ou doenças cardíacas. Então, o AVC é uma doença democrática, acontece em homem, mulher, rico, pobre, e pessoas com, e algumas até infelizmente sem fator de risco para AVC, então é uma doença extremamente comum, por isso é fundamental abrir esse tema. E deve ser interessante mesmo para pessoas que não tiveram AVC, acho que até mais, né? Quem não teve o AVC é fundamental atentar para essa nossa pauta, porque o melhor AVC é aquele que não ocorreu, aquele que a gente conseguiu evitar, né? Sim, vamos tentar evitar, até porque o número é muito grande. É quando você falou assim, eles dois são 2 sobreviventes, eu penso que todos nós, porque o número é tão grande, o percentual é tão grande de AVC, que eu acho que a gente tem que, o tempo todo, tentar evitar, tentar entender a doença e fazer a prevenção correta. Agora, existe prevenção, já que você disse que a obesidade, colesterol, isso tudo é um problema, mas que também pode acometer a qualquer outra pessoa? Sim. Tem como prevenir? Tem causas, tem pessoas que vão ter um AVC que não tem como prevenir, porque ou tem uma doença oculta, que obviamente não manifesta um sintoma, ou tem uma questão genética. A gente tem fatores que são modificáveis e fatores que são não modificáveis. Por exemplo, a gente não muda o sexo, nem a idade de alguém, nem o código genético. Agora, grande parte dos AVCs tem uma causa por trás. E, eventualmente, essa causa, se for resolvida antes do evento, pode evitá-lo. Então, redução do cigarro é causa importante de AVC hoje em dia na nossa população. Drogas em jovens, uso indiscriminado de anticoncepcional na população geral,
Diabetes mal controlado, quantas pessoas têm diabetes e não faz um bom segmento, falta de atividade física, né? No caso aqui, eles tiveram, por isso que eu falo que eles são um pouquinho fora da curva, porque ambos tiveram um AVC um pouco mais jovem e ambos tiveram um AVC sem uma doença que poderia ser evitada antes da hora. Mas eu fico super grata até por vocês estarem aqui, porque eu acho que é um alerta para todos, né? Você tem já, assim, o diagnóstico do porquê aconteceu contigo? Tenho, sim. Porque eu tenho furame oval pérvio, né? É um furinho no coração e tenho aneurisma também. Então, eu não tinha colesterol alto, não tinha pressão alta, não tinha nada aparente. Esse detalhe aí no seu coração era congênito, você nasceu assim? Nasci assim e não fechou, né, o furinho. E esse foi o agravante. Por causa dela, assim, o furame oval é uma alteração comum na população e ela tem o furame oval quando você tem que fechar os dois atos, tem que estar interrompida a comunicação. Algumas pessoas, quando nascem, não fecha esse forame. No caso dela, ela também tinha um aneurisma no forame, né? Então, no coração, havia também uma parte do coração que acumulava sangue. Esse sangue acumulado, ele forma coágulo e, eventualmente, esse coágulo pode escapar e entupir um vaso lá no cérebro. Então, a causa do AVC dela foi o forame oval patente, que não tinha como ela saber antes. Então, na verdade, você descobriu o forame pelo AVC. Pelo AVC, isso não é tão raro. Às vezes a pessoa tem um infarto ou um AVC e aí descobre uma doença oculta. Aí descobre que tinha um diabetes, aí descobre que tinha um problema cardíaco. Então, esses casos... Mas no caso dela, teria como ter descoberto isso antes? Então, a não ser se fizesse um exame detalhado. Mas o médico, mesmo examinando, é muito difícil. Então, esse caso é um caso que o AVC sinalizou para uma doença cardíaca. No caso dela, essa é uma doença assintomática, o FOP. E o Paulo? Você sabe, Paulo, por que é que aconteceu contigo? Não. Mas eu tive 2 indícios antes, uma semana antes, que eu acho que valeria a pena falar, porque poderia se prevenir, sei lá, ele pode dizer, é assim, ó, eu fui subir uma elevação pequena, correndo, e meu braço esquerdo fez assim, ó, tremeu, e eu não sabia que porquê disso. Quer dizer, para mim era o coágulo. Depois, lógico, eu tinha que saber que o coágulo estava ali já, sei lá, né? E também fui abaixar, quando eu voltei para São Paulo, foi no interior. Quando eu fui abaixar para pegar um negócio no chão, escureceu minha vista, total. Escurecimento total da vista. Já era o E sintoma. eu fui no oftalmo para saber o que era. E ele falou que não era nada. A gente até fez, muito bom você estar falando desses 2 sintomas que você, se soubesse, talvez pudesse ter tomado providências mais urgentes, né? A gente fez uma arte com os sintomas do AVC. Na verdade, com o que pode sinalizar que você está tendo um AVC. Então, vamos lá, prestar atenção nesses 5 sintomas. Dificuldade para falar ou compreender o que as pessoas dizem. Isso pode acontecer a qualquer hora, doutor? Pode. Qualquer fenômeno neurológico que seja de instalação aguda, que em poucos segundos a pessoa perde uma função, pode ser um AVC até que se prove o contrário. Isso é importante. Está na dúvida? Conversa com a pessoa que está passando mal. Você perceber que ela está com dificuldade para falar ou para compreender o que está falando, essa é a dica número 1 para levar ela imediatamente ao hospital. Ok. E a segunda é fraqueza ou paralisia de um dos lados do corpo. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. O que o Paulo relatou desse sentir tremer, isso seria uma fraqueza ou uma paralisia de um dos... Não seria bem uma fraqueza ou paralisia, mas seria um sintoma neurológico lateralizado. É estranho, né? Do nada, uma movimentação esquisita daquele membro, né? Então isso é um fenômeno neurológico focal, localizado. Se ele está diante de um fenômeno neurológico localizado, vale a pena uma visitinha no médico. Quer dizer que você está tendo um AVC? Não, mas quer dizer que você merece uma atenção especial. Merece ser examinado por um especialista, fazer alguns exames. Então eu acho que ele entra um pouquinho, não como fraqueza, mas como um fenômeno motor transitório. Ele estava bem, ficou alterado e voltou a ficar bem na sequência. Olha, um terceiro sintoma, um terceiro sinal, boca torta para um dos lados. Então, isso é importante quando a gente está conversando com alguém que a gente percebe essa boca torta. A pessoa que está entortando a boca percebe? Vocês tiveram esse problema? Entortou a boca? Não. Em algum momento? Eu Não, não tive. no momento da discussão, sim. No momento, sim. Porque eu estava discutindo com a pessoa, aí sim. Você Aí percebeu? comecei a balbuciar. Não, mas ali já Ali era. você já estava... Ali já, logo em seguida, já desmaiei e pronto. Foi para o hospital.
Mas você estava discutindo Mas com no alguém momento quando você teve o seu AVC? Foi. Eu soube também vários casos de AVC, muitos casos de AVC, que na hora de uma discussão aconteceu AVC. Eu soube disso. Tem, então, uma relação emocional? Sem dúvida. Não como causa, mas como gatilho para aquele evento acontecer naquele momento. Qualquer discussão aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca. Então a pessoa que fica exaltada libera adrenalina, libera cortisol. Na verdade, o estresse é um dos fatores. Tanto o estresse agudo, como naquele caso, como o estresse crônico. Pessoas às vezes passam por um estresse crônico durante a vida. Eu já vi estressado, antes. Era muito estressado. E nesse momento aí... Mesmo saltando de paraquedas, Paulo? Mas aí que está, o problema do estresse, que o estresse é silencioso. Eu, como fazia para todo final de semana, mas eu dava instrução, é diferente de você saltar fun jump, que chama, né? Relax. Não, eu estava sempre tenso. Sempre atento. E viajando também, porque eu viajava para Resende. Então essa viagem, e vai e volta, passa o dia inteiro dando instrução, saltando. Isso aí eu achava que desestressava, mas e aí? Acho que não estressava, não. Na verdade, não. E a gente, às Tava vezes, tenso. é negligente com sinais Tava de estresse. tenso, É verdade. E contigo, Sueli? Olha, eu estava calma, tinha ido desligado o computador meia-noite, deitei e dormi. Quando acordei, já estava tendo AVC. Eu não vi direito, foi o meu filho que disse que eu falava para ele. Ele pensava que eu estava brincando, eu falei, ele pensou que eu estava brincando. Na terceira vez, eu já desmaiei e ele me levou para o pronto-socorro. Então você não percebeu que você não estava... Não, eu não percebi concatenando nada, as ideias. nada. Bom, quarto sinal: dificuldade, falta de sensibilidade ou formigamento mantido em um dos lados do corpo. Então, a gente tem a dificuldade para falar ou compreender, fraqueza ou paralisia de um dos lados do corpo, boca torta para um dos lados e falta de sensibilidade ou formigamento em um lado. A Sueli disse que ela falou com dificuldade, o filho não estava compreendendo, uma, duas, depois ela desmaiou e ele levou para o hospital. Quando a gente começa a perceber esses sinais e, por último, a visão alterada, tem que ter um socorro imediato? Imediato. O pior erro aqui é esperar passar. Não. Teve um fenômeno neurológico, tem que correr para o hospital. Porque tem uma janela. O AVC ele pode progredir. Sendo um sangramento, o sangramento pode aumentar. Sendo uma isquemia, a opção de tratamento, em alguns casos, se limita às 3 primeiras horas ou às 4 horas e meia primeiras horas. Então é importante você procurar atendimento médico. E tem que ser um hospital com recurso. Tem que ser um hospital que tenha uma tomografia, uma ressonância. É muito comum a pessoa procurar o primeiro hospital ou um posto de saúde. Cuidado. Às vezes a pessoa não quiser levar, e é sábio não querer levar, chamar o resgate, chamar o SAMU, e tem que ter em todo o local, tudo estruturado. Se a suspeita é AVC, tem que ser em hospital grandes centros, onde tem um neurologista na porta. Já vai direto para um hospital grande, Sem dúvida, porque a pessoa fica pingando e geralmente chega ao neurologista ou chega na tomografia com 6 horas, com 12 horas. Então, não espere passar. Quando muito você teve comum. o seu AVC, você estava em Resende, Paulo? Não, estava aqui em São Paulo. Estava aqui em São Paulo. É muito comum? É muito comum, às vezes a pessoa, vamos esperar a pressão cair, vamos dar alguma coisinha, vai descansar, e aí chega depois com um dia. Então, mesmo que o déficit seja pequeno, alteração neurológica aguda, percebível até por um leigo, é óbvio que exige o transporte imediato do paciente. Doutor, você falou agora de pressão alterada. A pressão vai necessariamente ficar alta? Não. Você pode ter pressão baixa ou pressão alta. E aí uma ressalva importante. Se você encontrar alguém com uma suspeita de AVC e está com pressão baixa, não abaixe a pressão desse paciente. Deixa que um profissional faça isso. Se tiver com a pressão alta. Às vezes é muito comum a pessoa estar com a pressão alta e aí o familiar ou alguém, para ajudar, pede para abaixar a pressão. Vamos abaixar porque a pressão alta é perigosa. A pressão alta ela é perigosa sempre, mas na hora do AVC, às vezes a pressão está alta para tentar levar um pouquinho de sangue naquela isquemia. Então, não mexa na pressão do paciente. Contate um médico e deixa que um médico faça isso. Então, outra coisa que é muito comum, a pessoa dá AS, ácido acetil salicílico, vou dar um AS para afinar o sangue. Outro erro crasso. Não administre nenhum remédio na dúvida. Porque nessa hora você não sabe se ele é isquêmico ou hemorrágico. Se for isquêmico, pode estar certo. Se for de sangramento, o sangue vai ficar mais fino e vai aumentar o sangramento. Então, não tente nada de heroísmo. Nem dar AS, nem diminuir a pressão. O que você pode fazer, às vezes, se o paciente for diabético, é medir a glicose.
Isso é legal para ter a informação, mas chama o resgate e espere as orientações de um profissional. Perfeito. A gente vai continuar aprendendo mais. Daqui a pouquinho o doutor Leandro vai também nos ajudar com as respostas. Você que já mandou sua pergunta, a gente já está vendo que tem bastante pergunta. Se você não mandou, pode participar, porque dá tempo, no redevida.com.br/Vida Melhor. E aí a gente vai conversar um pouquinho também com a Sueli e com o Paulo, porque talvez você esteja hoje do outro lado e chateado, talvez até meio inconformado, falando, por que isso aconteceu comigo? Vamos ver um pouquinho da receita dos dois que estão seguindo a vida e que com certeza tem um recado especial para passar pra gente. A gente volta com vocês já já. Nossa Vida Melhor tá de volta e hoje a gente está falando sobre o AVC. O dia 29 é o Dia Mundial de Prevenção ao AVC e é muito importante a gente entender essa doença, até porque a estimativa de acidentes vasculares cerebral é muito grande, tem muita gente que já teve um AVC e a gente precisa prestar atenção, porque existem alguns sinais, eu falei no bloco anterior, e se a gente presta socorro rápido, se a gente busca socorro rápido, a chance de não ser tão sequelado é muito maior. Não é verdade, doutor? Sem dúvida. Reconhecer fator de risco, mudar hábito de vida, evitar o AVC. Caso ele aconteça, tem que reconhecer prontamente, levar para um lugar com estrutura. A estrutura é fundamental. E após a alta do paciente, evitar novos eventos, né? Tentando achar a causa e reabilitar, com fisioterapia e fono. É importante agir em todas as esferas, da prevenção à reabilitação dos pacientes. Aí eu estou conversando com dois queridos que tiveram um AVC e que vieram contar pra gente um pouco da sua experiência. A Sueli Guimarães Machado é assessora previdenciária, ela teve um AVC em julho de 2014. E o Paulo Zanella, que é ex-coronel do Exército e instrutor de paraquedismo, que teve 2 AVCs em 2009, um isquêmico e um hemorrágico. O que significa isso? Qual é a diferença? Não, para mim é um só. Para você é um só, né, Paulo? Pra mim foi. Teve um AVC e ponto. O caso dele, Cláudia, na verdade, eu não sou o médico dele, não acompanhei o caso, mas conversando com ele nos bastidores, ele teve um AVC isquêmico, ou seja, uma oclusão de um vaso, e esse AVC, pelo tamanho, ele teve uma transformação hemorrágica, ele teve um segundo evento, que foi um sangramento. Então, quando você tem uma necrose, uma falta de sangue, aquela região ela fica um pouco mais friável. De repente, aquilo sangrou, e isso aumentou muito o risco. O Paulo, inclusive, teve um AVC bastante grave, com risco de vida. É impressionante a evolução que ele teve, né? Ele tá super bem, conversa super bem, super eloquente, né? E sempre com um sorriso no rosto, é interessante. Então, agora, o caso dele também é importante para mostrar como a estrutura é importante do hospital. Ele foi para um hospital que tinha muita estrutura, porque ele demandou cirurgia, os médicos investiram tudo para que ele sobrevivesse, né? E o seu socorro foi rápido, Paulo? Bom, na minha mente ele foi rápido, mas dizem que não, foi 4 horas, eu não sei. Para mim não foi rápido, porque pelo que eu tenho, que a memória está preservada, não perdi nada. Para mim foi rápido, mas falam Afetou que mais a sua parte motora, foi isso? a lado esquerda, porque eu Lado perdi esquerdo. todo lado direito. Lado direito é cruzado, né? Né, doutor sabe, pode explicar isso. Então o meu foi cruzado, quer dizer, eu perdi lado direito, fiquei com a parte esquerda só. Tá, porque o AVC aconteceu na parte esquerda, é isso? Ao contrário, ele teve AVC à direita e a parte esquerda dele... a parte foi esquerda à direita. Então, geralmente, os sintomas são alternos, quase sempre. São raras os sintomas que são do mesmo lado. Então, no caso dele, um AVC grande, risco de vida, UTI, cirurgia. E olha como ele passou a fase aguda e tá bem, né? Tá se E recuperando. tem progresso, né? Progresso. Geralmente, no começo, o quadro é mais grave. Acho que a Sueli pode falar um pouquinho também. No começo, parece que o leão é maior, né? Aí você vai passando, sai do risco de vida, vai desinchando, vai fazendo reabilitação e, de repente, você tem uma melhora, né? Acho que você teve isso também no seu caso. Né? Eu tenho feito, né, fisioterapia, acupuntura, fono. Então, eu vejo, eu passo na psicóloga, faço terapia, né? Então, eu sinto que eu estou evoluindo, né? Que eu estou evoluindo. Eu nem andava, usava fralda, tudo, e agora eu já perdi tudo isso, né? E já estou, assim, bem, né? Não escrevo. Eu acho maravilhosa, eu nem sabia que você era a nossa personagem do AVC. Tá? Eu não escrevo ainda, legal, né? Bem, mas tô caminhando para isso tudo. Perfeito, perfeito. A gente fica feliz com a sua recuperação, com o progresso, com a da Sueli, mas a verdade eu quero chamar a sua atenção, você que está aí do outro lado.
ambos falam, e o doutor afirma que é importante um encaminhamento rápido para um hospital especializado, hospital de grande porte. Então, de novo, eu vou chamar a atenção para os sinais. Dificuldades para falar ou compreender o que as pessoas dizem. Fraqueza ou paralisia de um dos lados do corpo. Boca torta para um dos lados. Falta de sensibilidade ou formigamento mantido em um lado do corpo. Visão alterada agudamente. Muitas vezes a gente tem uma coisinha negligente e fala, não é nada. O Paulo mesmo conta que uma semana antes ele sentiu algo, um tremor no braço no braço esquerdo, e ele achou irrelevante. Na verdade, tudo é relevante quando a gente está pensando na nossa saúde. E não existe ir ao médico, não. Vá, né, doutor? Não se perde ir no médico e fazer uma prevenção. Mas o que acontecer é fazer exames normais e se tranquilizar. Então é fundamental. Em neurologia a gente não pode brincar. A gente sempre fala assim, tempo é cérebro. Assim que a gente fala com os residentes do hospital, tempo é cérebro. Não pode ficar enrolando. Então tem que chegar rapidamente. Lógico, evitar é melhor. Caso não evite, tratar rapidamente. Depois que tratou, aí sim partir para a recuperação. A pior é rápida, né? E a melhor é lenta. Mas ela é contínua. Então quem fica um tempo sem ver vocês, acho que depois fala assim, nossa, como você melhorou, né? Igual criancinha quando cresce, essa melhora ela é mais lenta, mas ela ocorre. Então acho que é importante mostrar que o AVC também não é o fim de uma linha, é um recomeço, né? Na verdade, ontem eu estava conversando com a doutora Lídia Cogos e ela falou uma frase muito linda, né? Quando o veneno vira remédio. Porque muitas vezes a gente não entende algumas dores e alguns venenos que a gente tem que encarar e tomar durante a nossa vida, mas lá na frente a gente acaba entendendo que esse veneno era um remédio e deu uma nova perspectiva de vida. Eu acho que eles dois vivem isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa nova perspectiva, sobre como é que a gente deve encarar a vida pós um AVC. Tem muitas participações, tem muita gente fazendo perguntas, inclusive pelo Instagram, tanto pelo nosso site, redevida.com.br, quanto pelas redes sociais. A Eugênia da Costa, ela diz, ótimo alerta contra o AVC, todos precisam se cuidar. Será que a causa não é a hipertensão? A principal causa? A hipertensão é uma das principais causas do AVC, é um dos fatores de risco importante, principalmente para AVC AVC hemorrágico. AVC hemorrágico que responde por 15% a 20%. Mas é uma das. Mas não é só hipertensão. Tem muitas pessoas que não são hipertensas e também têm AVC. Diabetes, colesterol, sedentarismo, obesidade, estresse, tudo isso é causa também conhecida. A gente tem que ter um hábito de vida muito saudável. Ela pergunta, alimentos processados e conservantes também contribuem com tudo, né? Hoje eu estava ouvindo de manhã cedo a Rádio Jovem Pan e a Organização Mundial da Saúde chegou à conclusão que os alimentos, a carne processada, principalmente a linguiça, o presunto, são altamente cancerígenos. A gente tem que realmente... Não é que a gente não vai comer nada nunca mais, mas a gente tem que evitar aquilo que não faz bem. A gente sabe bem o que faz bem, né, gente? Vamos tentar ter uma alimentação o mais natural possível. Não é verdade, doutor? Perfeito. Bom, vamos lá, as perguntas. A pergunta da Fernanda Marielle, ela é de Princesa Isabel, na Paraíba. Ela diz, às vezes me dá uma dor num lado da cabeça e senti o meu olho como se estivesse baixando do lado esquerdo. Eu sou muito estressada. Depois desse dia, é como que meu olho esquerdo ficou mais baixo, menor que o olho direito. De vez em quando sinto formigamento nas mãos e nos pés. Ela quer saber se precisa se preocupar. Precisa. Na verdade, dor de cabeça de um lado só, junto com um fenômeno neurológico. Isso pode ser várias coisas, desde uma enxaqueca, você falar em salvas. Mas pelo que eu entendi da pergunta dela, parece que o déficit veio e ficou. A pálpebra ficou alterada, né? Então eu acho altamente recomendado nesses casos que ela procure atendimento de um neurologista para examinar essa pálpebra, ver a causa dessa dor de cabeça, se há um risco de AVC ou não, se é simplesmente uma dor de cabeça um pouquinho mais exuberante, né? Porque a gente sabe que a enxaqueca ela pode dar sintomas neurológicos. Quem já teve enxaqueca sabe que às vezes pode ter pontos brilhantes na visão. Às vezes, para algumas dores de cabeça, a pálpebra vai ficar mais baixa mesmo, a pupila se altera, pode surgir lacrimejamento. Mas não tente fazer o diagnóstico de si próprio. Vai num neurologista e esse caso está sim recomendado. Ok. A Milena de Souza Silva, ela é de Novo Gama. Ela diz, minha sogra teve um AVC há 1 ano e até hoje ela sente metade do corpo ainda dormente.
e uma veia no pescoço parece que está com uma placa de gordura. E agora ela já está começando a sentir dormência do outro lado do corpo. O que fazer para essa dormência parar? O que fazer com essa veia entupida? Aí depende do caso. Na verdade, ela está falando de um AVC, talvez isquêmico, e uma das causas do AVC isquêmico é realmente o acúmulo de placas de gordura numa artéria. Ela chamou de veia, mas na verdade é uma artéria chamada carótida, né? Então ela deve ter uma estenose dessa carótida, e aí depende muito da condição clínica da sogra e do grau de estenose. Às vezes você precisa operar essa placa, principalmente se essa placa for acima de 70% de obstrução. Abaixo de 70% de obstrução é medicamento, talvez afinar um pouco o sangue, de controlar o colesterol. Então é fundamental que ela converse com o neurologista, porque após um AVC é fundamental que você evite um segundo ou um terceiro. Então é fundamental que você entenda os determinantes do primeiro para evitar. Se ela falou que do outro lado começou a ter sintomas, é hora de voltar no médico dela, e esse tratamento pode ser com medicamentos, se a oclusão for baixa, ou até com cirurgia ou stent, aquelas molinhas que se põem em vasos, se a obstrução for muito grande, muito alta. Ok. Paulo, você hoje tem... Eu sei que você tem um tratamento que está te ajudando na reabilitação, mas você faz essa prevenção ao novo AVC, de alguma forma? Os médicos já cuidam dessa parte também? Olha, eu não sei, só sei que eu sou anticoagulado. Pensamos, eu e minha esposa achamos que era melhor. Não sei, o médico disse que não pontuava, o cardiologista falou que não pontuava para anticoagular, mas na dúvida, né? Eu falei, ProHealth. Então, é o melhor anticoagulado que eu tenho outro AVC. Você concorda, doutor? Ele, na verdade, ele teve um AVC de causa indeterminada, né? Apesar que ele teve um estresse pontual, ele era super... E não tinha colesterol super alto? saudável, nunca fumou, nunca... Não tinha colesterol alto, não Então, fumava? não tinha nada, não bebia. fumava, não Esportista, bebia, Então, no Era caso atleta. dele, ele tem um AVC específico, que é um AVC idiopático. Esse nome feio quer dizer um AVC que você revira o cara do avesso e não acha uma causa determinada. Esses casos são muito difíceis para o médico e para o paciente. Nossa, se não tinha nada, o que mudar para evitar o segundo? Em alguns casos, opta por se afinar um pouquinho o sangue. E essa foi a decisão dos familiares, do paciente e do médico dele. Depois da anticoagulação, nada mais aconteceu de AVCs novos. Então, parece que está funcionando como prevenção para o Paulo. Ok. Agora, a Lima de Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, ela diz, às vezes minha cabeça fica dolorida só em tocá-la e também sinto um ardor dentro, só de um lado, latejando. Seria sinal de aneurisma? Na verdade, o aneurisma, ele quase sempre é silencioso, dando sinal só quando rompe, e quando ele dá aviso, é uma dor bem característica, é uma dor bem súbita. A pessoa está quieta ou carregando um peso, ou durante, por exemplo, a atividade sexual, e tem uma dor bem pontual, bem súbita, de forte intensidade. A maioria das dores lateralizadas não são decorrentes de aneurisma, são decorrentes de outras coisas, como enxaqueca, que é muito comum, ou até cefaleia de tensão muscular. Na dúvida, é bom consultar um neurologista, porque hoje em dia você tem exames para ver se tem aneurisma ou não antes que ele rompa. Então, se ela está na dúvida, se está angustiando ela, buscar um especialista para ser examinado e fazer exames. Mas não me parece, pela descrição, lógico, bem econômica da pergunta, não me parece sugestivo de aneurisma, não. Até porque, Gorete, essa angústia pode gerar o estresse. O estresse, sim, é um agravante e pode... Já é uma avaliação terapêutica, Pode porque às vezes gerar acalma uma ela e já passa a dor. Aí já responde a dúvida da Cristiane Lamazares. Ela fala, o estresse piora o risco do AVC? Sim, a gente tem que tomar cuidado com o estresse. A Fabiana Garcia, ela diz, quando o olho começa a tremer, dar aquelas piscadinhas sozinho, isso é algum sinal? Na verdade, tem várias causas para tremor na pálpebra. A mais importante chama mioquimia de pálpebras. Quase sempre isso é sinal de cansaço físico-mental, estresse, noites mal dormidas, extremamente comum na população. De vez em quando você está paradinho e o olho começar a puxar ou a piscar, né? Se aquilo for muito frequente, justifica sim uma avaliação médica. Mas não me parece a priori um sinal de AVC. Ok, eu vou voltar para a gente continuar nosso bate-papo daqui a pouco, tá bom? Você continua comigo, você que mandou a sua pergunta, a gente ainda continua, daqui a pouquinho tem outras respostas. E o mais legal é que, assim, às vezes você fala, puxa, a minha pergunta eu não mandei ou não leu. A pergunta de um é muito parecida com a do outro e no final a gente vai aprendendo junto, né? Isso que é importante, a gente aprender, a gente ficar muito atento aos sinais e escolher hábitos de vida saudáveis. Nossa Vida Melhor está de volta, hoje a gente está falando sobre AVC. Mas tem muita coisa ainda para acontecer no programa. Fica comigo até 2h30 da tarde, participa, porque o programa é feito com muito carinho para você, tá bom? Sobre AVC, a gente precisa realmente aprender, porque os números são alarmantes.
e a gente tem que ficar atento aos sinais. Agora, no bloco anterior, eu até repeti uma frase que eu ouvi ontem da doutora Lígia Cogos, que é dermatologista maravilhosa, e ela disse assim, o veneno às vezes vira remédio. E é muito interessante a gente conseguir enxergar que um AVC, que às vezes te tirou o chão, pode te dar uma nova perspectiva de vida. Isso é importante, a gente entender essa nova perspectiva de vida. Eu estou aqui com a Sueli e com o Paulo, eles tiveram AVC, cada um tem a sua história, mas interessante é que no intervalo a gente estava conversando sobre a importância do tratamento do pós-AVC. Paulo, você teve um cuidado todo especial de uma loira linda, né? Foi. Exatamente. Ele tem uma esposa maravilhosa. É, E esse cuidado faz diferença. Tem coisas que eu poderia estar fazendo muito mais. Porque às vezes a pessoa até atrapalha. Ó! Ela falou isso, ela não fala. Porque ela mima muito. E se Mima ela. muito, Porque às vezes você precisa de. E para quem precisa de estar, porque a recuperação, ela se dá pela neuroplasticidade. Os neurônios, milhões de neurônios que sobraram, é que vão assumir, fazer as sinapses dos que foi perdido. Então, às vezes a família também às vezes atrapalha, porque se eu estiver sozinho... Não pensa nisso não, porque com a família linda que você tem... Mas é verdade. Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer pelo outro aquilo que ele é capaz de fazer, né? E a gente tem que estimular. Esse é um complicador. Mas o amor exigente, que é aquele que exige do outro, não é muito fácil da gente praticar. É mais fácil a gente fazer um amor protetor. Sueli, quem que cuidou de você? Meu filho e a minha mãe. Meu filho é ponto essencial para mim. Gente, que bênção. E ele me levava para fazer fisioterapia, acupuntura, fono, em tudo ele levava. Isso é um presente, parabéns. Agora, de toda forma, eu fico achando que deve ter tido um momento de dificuldade de aceitar a doença. Teve, Paulo? Você teve algum momento de revolta? Não. E de descrença? Também não. Não, nem de falta de esperança. Fui aceitando. Mas você deve entender alguém que está lá do outro lado que está sentindo isso, né? O que você falaria para essa pessoa? Olha, é complicado, porque é muito pessoal. A gente do outro lado a gente não consegue nem a fala. A comunicação, às vezes você fala, sabe o que está falando, mas não sabe o que a pessoa está entendendo. Então isso aí também é a mesma situação, eu acho. Tentar achar de dentro de si próprio a força necessária para seguir. O problema é que a gente quer fazer, a gente acha que pode fazer. A gente acha que continua bom ainda, e não é verdade. Não continua, tem muita coisa boa. Mas com meio corpo paralisado é complicado. É mais difícil, né? Mas a gente acha que pode, porque a memória está preservada, então a gente ainda estou achando que posso. É que nem saltar, eu acho que posso, mas não tem como eu navegar, como é que eu vou saltar? Pode fazer como eu, né? Que eu saltei sem navegar nada, não fiz nada, só curti o voo. Só curti. Doutor, esse tratamento, esse pós-AVC faz diferença? Faz toda a diferença. Depois de um AVC, é fundamental evitar, logicamente, um próximo, mas é importante começar no primeiro dia após o AVC a reabilitação. E a reabilitação ela é personalizada. Não tem dois pacientes com AVC iguais. Cada um tem uma dificuldade, tem uma facilidade. O que ele falou é genial, né? Quer dizer, o que você precisa cobrar do paciente para não fazer tudo por ele e o que você precisa fazer por ele e ajudá-lo. É fundamental uma equipe multidisciplinar. Tem que ter um médico? Sim, mas tem que ter a fono, a físio. E é impressionante como a gente não tem isso ainda muito bem estabelecido como medicina pública, como saúde pública. Falta muito investimento, né? A gente tem muitas pessoas que estão precisando de reabilitação e, infelizmente, ainda pouco articulados. E é uma coisa extremamente cara. É muito difícil manter fonoterapia, fisioterapia,
psicólogo, e os pacientes mais graves, que precisam às vezes de fralda ou de sonda, né? Então é importante que exista um investimento, porque é uma doença extremamente frequente. E é um divisor de águas, Cláudio. Quem tem a estrutura tem uma recuperação. Quem não tem a estrutura acaba se perdendo, acaba desenvolvendo escaras, acaba desenvolvendo atrofias musculares, acaba desenvolvendo problemas outros, como pneumonia, embolia pulmonar. Então muita gente falece dos primeiros 6 meses a 1 ano pós AVC, por dificuldade de cuidado especializado. Então a gente tem que crescer muito, evoluir muito. Lógico que já está melhor que no passado. Hoje a gente tem boas redes de reabilitação, mas tem que crescer muito mais. Com certeza, como muita coisa no nosso Brasil. A Maria Teixeira, do Rio de Janeiro, ela pergunta: aneurisma cerebral pode resultar ou ser confundido com AVC? Na verdade, o aneurisma cerebral é o quê? É uma fragilidade, uma dilatação de uma artéria. Se esse aneurisma cerebral ele romper, ele vai causar um AVC. Aquele sangue vai sair da artéria e vai cair no cérebro. Então, esse extravasamento do sangue é um AVC hemorrágico, um sangramento. Então, a ruptura de um aneurisma, não a presença dele, gera um acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico. Ok. A Viviane Tobias, de Duque de Caxias, pergunta se ela pode ter um novo AVC. Ela já teve um, o doutor acabou de falar que sim, que pode, então precisa fazer o cuidado, a prevenção. É o principal fator de risco. Já teve um, tem que se cuidar de forma redobrada para evitar o segundo. A Iramires Bernardes, de Presidente Epitácio, ela diz: boa tarde, Claudinha, e a todos do programa, te assisto todos os dias e amo. Obrigada, Iramires. Ela gostaria de tirar uma dúvida. O filho de 16 anos tem muitas dores de cabeça e também de vez em quando sente tonturas. Ela diz: já tive casos de AVC na família, no caso a minha mãe. Isso pode ser hereditário? Até pode, existe um risco hereditário, então sempre que a pessoa tem familiares com AVC, principalmente pessoas com familiares em AVCs em jovens, ou AVCs inexplicados, tem que realmente investigar alguns outros membros, principalmente aqueles que têm sintoma. Então precisa ver qual foi a causa desses outros AVCs, porque às vezes teve AVC de uma pessoa muito idosa, já com outros vários problemas, mas AVCs inexplicados ou em jovem tem um componente genético mais forte. Vale a pena levar talvez esse jovem, não deve ser nada relacionado ao AVC, mas não custa levar, contar essa história para o médico e ver se é pertinente alguma investigação. A Luciana Rosa, ela é de São Manuel. Minha tia tem 79 anos, teve um AVC isquêmico há 7 meses. Desde então, não fala, não anda e usa sonda. Tenho a sensação de que ela nos conhece quando a visitamos, mas tem pessoas que acreditam que não. Gostaria de saber se é possível ela estar reconhecendo as pessoas. Como pode estar a parte neurológica dela? É possível. Na verdade, você pode estar desligando só a questão sensorial ou só a movimentação. Então, dependendo da área que foi o AVC, pode ser que todo o resto seja preservado. O próprio Paulo falou pra gente, né? Estou desligado do lado de cá, mas todo o resto está funcionando. A memória funciona, a visão. Às vezes a gente olha o paciente com AVC e pela sequela visual, a gente já tem um preconceito, já acha que ele tem mais dificuldade do que ele tem. Na verdade, aquela parte desligou, todo o resto pode estar funcionando. Então ela pode estar sonhando, ela pode estar assim, revendo memórias, aí depende do caso, a gente não conhece, não viu a imagem, mas é possível que a pessoa tenha mais capacidade do que parece no primeiro momento. Nessa divisão do cérebro, o lado direito ele é mais responsável por quais funções? Então depende muito da pessoa, mas de modo bem grosseiro e geral, o lado esquerdo está relacionado à linguagem. Então o lado esquerdo ele é mais linguagem, por isso que os AVCs à esquerda às vezes tendem a ser mais graves, a pessoa tem dificuldade de fala e tal. O lado direito já é relacionado à questão de criatividade, visual, visoespacial. Agora, você tem áreas muito parecidas dos dois lados. Por exemplo, a força muscular tem dos dois lados. O esquerdo comanda o direito comanda o esquerdo. A parte de sensibilidade tem dos dois lados. A parte da visão tem dos dois lados. Memória tem dos dois lados. Agora, o lado esquerdo ele é um pouquinho mais lógico, mais matemático, né? O lado direito um pouquinho mais lúdico, mais criativo. Mas tem variações. Seu lado lúdico e criativo continua intacto, é isso? Olha, não sei, viu? Ele, na verdade, tem uma AVC à direita não, e a esquerda está preservado. Por isso que ele fala bem, ele articula bem. Se esse mesmo AVC fosse do outro lado, é bem possível que ele estivesse não conseguindo falar. Né? Então, ele preservou o lado que ele tem a melhor destreza, né? Porque o lado melhor é o direito. E ele preservou a fala, que é tão importante, né? Para ele poder estar aqui, se comunicar e poder se relacionar. Né? Então, ele compreende de forma perfeita e fala de forma perfeita. Ótimo. A Kate, de Volta Redonda, ela pergunta quais são as chances de um aneurisma crescer
ao longo dos anos? Isso pode acontecer. O aneurisma, quando ele é identificado, você tem que decidir se vai abordar ou não. Se não abordar, é importante você ir acompanhando. Porque às vezes ao longo do ano pode haver alguma mudança de tamanho no AVC. Mas a maioria dos AVCs preocupantes são AVCs congênitos. Eles nascem com a pessoa e alguns podem não crescer, se manter estáveis. E contra o aneurisma é fundamental buscar um neurocirurgião e ver se pela localização, pela característica e pelo tamanho, se vale a pena intervir. Se optar por não intervir, sempre vale a pena acompanhar pelo menos uma vez por ano para ver se ele não está crescendo. Ok, a Ana Souza de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, ela diz que sofreu um AVC hemorrágico há 1 ano, já era hipertensa e diabética de há alguns anos. Quais são os cuidados que tem que ter, além das revisões médicas e dos medicamentos que já toma? Bom, é fundamental que ela mude o estilo de vida, então ela tem que ter essa hipertensão bem controlada. E não é só remédio, remédio é uma coisa. Atividade física aeróbica é fundamental, diminuir o teor de sal, ter uma boa alimentação, controlar o estresse, ter boas noites de sono, tudo isso é fundamental. Então, sempre que a pessoa tem diabetes ou tabagismo, é o que você falou, o veneno que vira remédio. Às vezes o AVC ele vem sinalizar uma coisa que tem que ser transformada na sua vida. Então, às vezes é o sinal para você abandonar um hábito que poderia levar a um infarto, um AVC maior ou a uma morte súbita. E às vezes nem é uma questão de saúde. Às vezes o AVC vem aproximar uma família, mudar prioridades, rever conceitos. Então, na verdade, nenhuma doença só tira, Cláudia. Toda doença ela tira, mas ela dá alguma coisinha. Ela fecha uma porta, abre uma janela. Em neurologia isso é muito comum. Você estava falando comigo no intervalo que depois do AVC você está mais magra, dorme melhor porque não ronca. Interessante que o AVC fez coisa boa A também. Sueli ficou emocionada de ouvir essa fala do doutor. O que o AVC te trouxe de bom, Sueli? Trouxe muita coisa, porque eu penso assim, era para eu nem estar aqui, né? Então, eu dormi, acordei no hospital e agora estou aqui. Quer dizer, para mim é maravilhosa a oportunidade que Deus me deu, né? De estar novamente aqui com todo mundo. Hoje você entende literalmente o que é o milagre da vida diária, né? Paulo? É a mesma coisa. Eu fiquei menos estressado, menos ansioso, aceitando as situações melhor, as pessoas, a aceitação das pessoas, sabe? Vejo as pessoas diferentes. Tudo mudou. Conheci muita gente, vi muitos casos, né? Porque eu passei pela CD. Foram 3 anos seguidos na CD, em reabilitação. Então conheci muitas pessoas. Isso tudo é o AVC que deu essa oportunidade, né? É incrível, né? Guarda isso, o veneno que vira remédio. Inspire-se, acredite, não pare de sonhar. Cuide-se, porque a vida pode e vai ser sempre cada vez melhor. A gente às vezes não enxerga, mas não tem nada que a gente receba que no final das contas não seja de fato para o nosso bem, que traga ganhos para a gente. Doutor, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu amo quando você vem, aprendo bastante e a turma em casa também. Eu que gosto. Obrigada. Sueli, muito obrigada. Obrigada a você. Foi uma honra recebê-la. Obrigada pelo seu testemunho, por compartilhar. Obrigada. Paulo, muito obrigada. Obrigado também. Parabéns mais uma vez pelos filhos maravilhosos, pelo filho que é nosso colega de trabalho aqui. Deus te abençoe cada vez mais. Muito viu? obrigado. E se você quer tirar mais dúvidas com o Dr. Leandro Teles, leandroteles.com.br, tem Facebook, Neurologia Leandro Teles, tem Instagram, você encontra o Dr. Leandro Teles fácil o tempo todo. Gente, obrigada, viu? Foi um papo muito bacana, muito bom estar com essa turma, né? Muito bom aprender. Eu digo que a gente só para de aprender quando a gente não está mais nessa vida. Então a gente tem que aprender sempre, colocar em prática aquilo que a gente aprende, buscar informação.